Olá a todos vocês, mais uma vez aqui o Copcast, um produto da AGCOP para informar vocês do que está ocorrendo no mercado, para que os nossos especialistas possam dizer um pouco de que soluções existem para a gente enfrentar a realidade de hoje. Então veio aqui comigo hoje o Samuel Campos, que é o nosso sócio especialista na parte financeira, e o Juliano Pozonoff, que é o nosso especialista na parte tributária. Então, Bom dia. vamos começar abrindo a palavra para o Uhum. Samuel. Ok, bom dia, muito obrigado pela oportunidade, muito bom estar aqui mais uma vez e hoje falando um pouquinho aí a respeito de um tema que é bem importante, né? O aperto do fluxo de caixa das empresas e tal, e não importa o tamanho, mas principalmente as empresas de médio e grande porte são aquelas que têm o fluxo de caixa mais comprometido, principalmente nessa época que a gente tem aí inflação alta, taxa de juros alta, guerra e assim por diante. Deixa eu só pontuar, né? Claro. Existe um consenso entre nós de que a taxa de juros está alta devido ao Uhum, alto endividamento do governo, né, uhum, que toma empréstimo e ninguém mais vai emprestar para o governo se não for com uma taxa alta. Uma sim. taxa baixa ele não consegue dinheiro. Então, Uhum. para refinanciar a dívida, ele eleva tudo. Não, com E certeza. e aí isso leva à inflação, isso Uhum, altera câmbio, isso altera tudo. Então, nós temos uma causa raiz bem mapeada, uhum. identificada, e é consenso no mercado que é isso. Então, a chance disso reverter a curto prazo não existe, né. Não, Por não favor, existe. prossiga. Até a gente ouvindo aí outros especialistas do mercado e tal, o próprio Copom mesmo, ele já sinaliza que esse ano mesmo, se for baixar um pouco a taxa de juros aí, vai ser coisa 0,25, não mais do que isso, mas vamos passar um 2026 aí na casa dos 14% taxa de juros. Então A isso aí é gente inevitável, tinha uma expectativa no início do ano de chegar a 12, né, né? mas infelizmente, Não, não, mas isso não devido à vai. guerra Uhum. e à continuidade do aumento do endividamento do governo, puxando mais o mercado, né. Sim, com certeza. Então, assim, tudo isso faz com que a taxa de juros suba e, consequentemente, também a inflação. Então, e a taxa de juros nada mais é do que uma ferramenta para controlar a inflação, né? E não é das melhores, mas é uma ferramenta de ação rápida. Porém, isso tudo faz com que o valor do custo do dinheiro, né, o custo financeiro das operações financeiras para as grandes empresas seja impactado diretamente. Então, assim, quando você vai pegar um crédito hoje, o próprio Desenrola Brasil, aí, tanto para empresa quanto para pessoa física, você vê que a taxa de juros ali é 1,99% ao mês. Então, ou quando você vê 1,99% de juros ao mês sendo anunciado como algo bom, você começa a ficar pensando assim: nossa, Sim. onde que 1,99% ao mês é algo bom? Pois é. Sendo que há poucos anos atrás a gente estava falando na casa aí de 0,99, 0,90. Então, são coisas assim até contrassensos, né? Então, e mesmo assim no ano político, então, todas essas taxas de juros assim impactam diretamente o custo das operações financeiras. E empresas que necessitam de trabalhar com o custo financeiro, antecipação de recebíveis, empréstimos, capital de giro, tudo isso acaba impactando, porque nem todas as empresas conseguem repassar diretamente esse custo financeiro para o seu cliente final, porque o próprio cliente final também já está impactado, já está ali estrangulado, então tudo isso faz com que o consumo reduza. O consumo reduza, as pessoas ali compram menos, o dinheiro circula menos, que é, como eu falei, uma ferramenta para poder tentar diminuir a inflação, redução de consumo. E a gente vê o mercado foi como é que eu vou assim, se regulando, se Uhum, autorregulando, cada um tentando repassar o mínimo, né, para continuar sim, vendendo, e todo mundo abrindo mão de uma parte da margem, porque não tinha como fazer diferente. Ao uhum, mesmo tempo os fretes subindo. com certeza. Então, outro dia eu fiz uma cotação de frete para levar uma mercadoria daqui ao Mato Grosso. Dava um valor X. Uhum, E no momento seguinte começou a guerra, aquele valor dobrou. Se eu sim, tivesse fechado aquele contrato naquele valor, eu estava pagando para trabalhar. sim, Então, perder aquele negócio foi um alívio, porque eu ia entrar num buraco, né. sim. E assim, quantas pessoas estão sendo vítimas desse processo? Guerra, mais inflação Uhum, alta, mais endividamento, mais mercado com restrição, né, margens comprimidas cada vez uhum, mais, ou seja, nós temos que buscar eficiência. uhum. O que que você pode contribuir com isso, Juliana?
Então, como que se proteger de todas essas variações do mercado, né, oscilações? Hoje tem várias ferramentas, né? Então esse episódio vai ser um episódio bem especial e vai ajudar o empresário aí no momento de dificuldade, principalmente uma dificuldade econômica e financeira, né? Mas hoje existem inúmeras saídas ali, inúmeras possibilidades. E uma delas vem da parte tributária, né? Por quê? Muitas atividades hoje geram créditos, né, seja da sua própria operação, principalmente, e está disponível aí para o empresário utilizar, né, desde que seja direito dele, né, direito do contribuinte, ele consegue utilizar e colocar isso no seu fluxo de caixa, né? Então isso é uma possibilidade Uhum. viável, aplicável e segura, principalmente segura, né? Gosto de destacar isso. E de curto prazo, De né? curto prazo, né? Hoje, se você falar em recuperação tributária, às vezes algum empresário me pergunta: "Ah, mas quando que eu vou enxergar isso no meu caixa? Demora muito tempo?" Falo: "Entre 10 a 45 dias tá o dinheiro na conta, no seu capital de giro." Então é muito rápido. É liquidez, Uhum. liquidez na veia, né? Uhum, liquidez na veia. E a GCOP está aí para isso, né? A GCOP, hoje nós conseguimos fazer um levantamento gratuito para o empresário, um diagnóstico Uhum. completo, em 48 horas. Então é muito rápido. Então, em 48 horas, ele sabe e vai entender da sua operação, se ele tem ou não tem crédito, qual que é o valor, de que forma que dá para colocar esse recurso no fluxo de caixa e trazer benefício para ele. Uhum. Nós temos acompanhado algumas situações nas consultorias que a gente faz, né? De eh, custos que a empresa se acostumou com eles e julga essenciais. Uhum. E a gente que vem de fora bate o olho num DRE e é muito fácil enxergar custos que podem ser suprimidos agora, né? Se a gente faz um raciocínio do orçamento base zero, você vai eliminando tudo que não é essencial, ou Uhum. seja, sempre tem o que cortar. Impressionante como a gente sempre acha. Sim, E ao mesmo Uhum. tempo, né, a questão de eficiência. Eh, o prazo que você usa para comprar, da hora que você compra até a hora que você paga o teu insumo, e o prazo que você concede na hora de vender, Uhum. também está impactando fortemente nisso, né. E algumas empresas falam assim: "Poxa, mas se eu vender com prazo de 30 dias, o meu concorrente está dando 60." Uhum. Sim, mas você vai para o buraco junto com ele ou é melhor você segurar, né? E se você segurar, com certeza ele vai segurar também, porque para ele também está pesando, né, sim. conceder um Sim. prazo muito longo. Eu já vi empresa que a estratégia era vender com 120 dias para pagar, produto de alto giro para supermercado. Só que aquilo custava caro. Então, naquele Uhum. caso da empresa, era uma indústria, eles tinham margem para isso. Mas se você não tem margem, você está tirando de Sim. um bo te Sim. né, Tá tá se tendo que autofinanciando, né. tá tendo Uhum. que buscar financiamento para conceder para o teu cliente, quer dizer, é totalmente contra o que nós estamos falando aqui, Não, né, de o custo agilizar o financeiro fluxo, né. o custo Uhum. financeiro fica muito alto. É. Uma coisa que eu sempre costumo dizer e ultimamente tem sido eu tenho reafirmado bastante para muitos empresários, que é o quê? A informação, hoje em dia, é o maior ativo que você pode ter, a boa informação. E a GeCoop, como consultoria, nosso papel é levar para os nossos clientes, empresários do mercado ali, boas informações, informações de qualidade, relevantes. Igual isso que você acabou de dizer, Nelson. Quando você traz um case para um cliente, olha, nessa situação funciona dessa forma e você pode se ter vantagem nisso, ok. Nessa situação não cabe para você. Porque muito empresário nesse momento aqui, que ele fala? Ah, mas fulano fez isso, fulano fez aquilo e deu certo. Tá, mas não é porque deu certo para ele que vai dar certo para você. A gente tem que entender o teu perfil, tem que entender o teu momento, a tua capacidade financeira, tem que entender o custo do seu capital de giro que você tem, o custo do teu estoque, são uma série de fatores que a gente tem que entender para levar uma informação para você de qualidade, de consistência.
E dentro da GCOP a gente tem profissionais para poder fazer tudo isso. Não só a parte financeira, mas também de todas as áreas. Justamente para quê? Para que nós possamos levar essa informação de qualidade para esse empresário, para esse cliente nosso, para que quando ele for fazer a aquisição de um custo financeiro ali, realmente for adquirir um recurso financeiro para que ele possa subsidiar determinado projeto, determinada atividade, ele possa entender que aquilo vai dar um retorno para ele e não simplesmente só tapar um buraco de hoje e criar um buraco maior amanhã, que é o que a gente sempre vê, ou seja, o imediatismo, muitas vezes a necessidade ou o desespero de muitos empresários, eles abrem um buraco maior para poder tapar o buraco de hoje, e aí fala, amanhã eu penso o que eu vou fazer nesse. É, Esse é o maior erro que só acontece. joga o problema para frente. E um problema ainda fica cada vez maior. É. Um problema maior ainda. Então, o empresário ele tem vivido, pelo menos os que a gente tem visto, é o quê? Vivendo um dia de cada vez pensando, amanhã eu resolvo isso, amanhã eu resolvo isso. Se eu sobreviver hoje, tá bom. E não pode ser Não, assim. tem Não que pode ser olhar assim. mais a médio prazo, né? A longo prazo não dá, mas a médio. Exatamente. Então, as soluções que a GCOP traz, elas vêm justamente para quê? Para poder resolver uma dor, mas principalmente não resolver aquela dor momentânea, mas resolver a raiz dos seus problemas, a raiz dos problemas que esse empresário tem. Porque se ele veio com um fluxo de caixa apertado, não é porque ele tem um problema financeiro, é porque ele tem um problema anterior lá atrás de que ou ele não soube precificar, ou ele comprou errado, ou emitiu a nota fiscal errada e tributou de forma equivocada e não sabe que perdeu, ou ele teve ali uma má contratação. Então, é uma série de fatores que podem contribuir para ele chegar nesse problema financeiro. Então, ou seja, o fluxo de caixa apertado, eu digo sempre que ele é o quê? Ele é a consequência. Ele nunca é o problema, ele é a consequência de um problema ou vários problemas muito maiores que aconteceram lá atrás. Decisões, às vezes, equivocadas, falta de informação qualificada anteriormente para tomar boas decisões. Então, trabalhando na GCOP, eu vi muitas situações de que o fornecedor chega pro cliente e fala assim, ó, você costuma comprar 10. Se você comprar 20, eu te dou um desconto que eu nunca te dei e te dou prazo. E aí, por ter uma condição de compra melhor, a pessoa se empolga e compra. E aí fica bom no custo, mas fica ruim no financeiro, porque estrangula o caixa, né? O que a gente já fez e construiu com alguns clientes? O fornecedor montou um Kanban, é um estoque regulador, pode ser na empresa do fornecedor ou pode ser na empresa do cliente. Então, você vai lá, você consumiu 2 toneladas, consumir 2 toneladas, fatura. No outro dia, você consumiu mais 2, fatura. Ou seja, você está criando uma agilidade, nunca vai faltar produto, que está ali o produto disponível. O fornecedor tem previsibilidade porque ele vai repondo à medida que você vai consumindo, né? Então, fica um fluxo financeiro, um ciclo financeiro mais enxuto ali. Da mesma forma, na hora de conceder o crédito. Nós dois atendemos uma transportadora que, para receber do cliente dele o frete, ele tinha que apresentar o canhoto assinado. E não podia ser digital, não podia ser foto, não, tinha que ser o papel. Sim. Então, o que a gente construiu com o cliente? Tinha motoboy que passava em algumas empresas lá em torno do porto de Paranaguá, recolhia os canhotos das entregas, punha num malote, ou seja, o primeiro caminhão dele que voltasse trazia e ele ia nos embarcadores entregar. Então, toda uma logística foi criada, não só para fazer o serviço, mas também para retornar rápido o canhoto. Isso era necessário? Não. Isso aí era uma estratégia também do embarcador de esticar o prazo de pagamento do frete, né? Sim. Então, Ganhava tempo. para tudo tem solução. Basta que a gente pare, analise e a GCOP está pronta para isso, né? Aliás, quantas histórias nós temos, quantos cases que nós resolvemos até aqui, né? Exato. E até uma questão também, né, que a gente pode colocar é o seguinte, aí até pegando um gancho do Juliano, a questão tributária, quantos empresários, às vezes até, como eu falei, batendo também na tecla da informação, por falta de informação ou até mesmo por medo de determinadas informações que são passadas ali, até um tanto extremamente conservadoras demais,
ele se trava em determinado regime tributário ou não utiliza determinado produto tributário ou não utiliza determinada solução tributária, por quê? Ah, mas me falaram, eu ouvi falar, isso e aquilo, mas espera aí, onde que está isso? E a pessoa ela deixa de se beneficiar, deixa de ter um alívio financeiro, principalmente por causa da questão tributária, porque ele ouviu falar, ele teve ali alguém que passou alguma coisa errada ou equivocada, ou não teve a segurança e ninguém passou a segurança para ele. Então, assim, um dos nossos papéis, principalmente da AGECOP, é o quê? É passar essa segurança para os nossos clientes, que, principalmente na parte tributária, que é uma área muito regulada, né? O Juliano me corrija se eu estiver errado, mas é Sim. uma área que tem tantos marcos, tem que ser seguido, que se você não seguir aquilo ali, vai dar errado, mas você seguiu da forma correta, com empresas sérias, profissionais corretos, você vai ter ali um resultado, como o Juliano me falou, ali já 15, 20, 30 dias diretamente no teu caixa. E as pessoas ainda olham e falam assim, ah, eu não sei, vou pensar. E às vezes a solução está ali na frente dele, que resolveu o problema dele, aquela dor dele, não sei, vou pensar. Por quê? Por falta de conhecimento, falta de informação qualificada, por falta de ter bons profissionais, como a GECOP tem, para poder dar esse subsídio. É aquele famoso medo da Receita Federal, né? Eu tenho Uhum, medo do leão, eu não vou fazer porque se eu fizer isso, amanhã vai ter um fiscal da Receita Federal na porta da minha empresa, vai começar a investigar minha família, minha uhum, esposa, meus filhos, meu passado, vai descobrir meu segredo industrial. Pensa coisa assim. E na verdade isso é um grande mito, né? E por que desse mito foi construído, né? Porque há pouco tempo atrás, né, para os empresários que já estão no mercado há mais de 10 ou 20 anos, ainda tinha o talão, né? Tinha o talão de nota fiscal lá, 5 via branca, via rosa, amarela, azul e etc, né? E como que o fiscal fazia o seu trabalho nessa época? Ele tinha que ir até na empresa, requisitava os talões, fazia o protocolo, retirava e analisava. Hoje, isso tudo é eletrônico, né? Então a empresa emitiu a nota fiscal, a Receita Federal já validou, já está o protocolo, já está a chave de acesso, né? Já viu a operação, a movimentação e depois a movimentação via Pix, né? Então, isso é um grande mito que acaba gerando esse medo para o empresário, não existe, né? Isso eu consigo provar até estatisticamente. Por quê? Hoje nós atendemos mais de 2.000 clientes só no segmento tributário. E desses 2.000 clientes, há mais de 5 anos e meio, nós não tivemos nenhuma sinistralidade. O que que isso significa? Nenhum precisou devolver qualquer montante, não teve glosa de nenhuma compensação, restituição ou qualquer outro trabalho tributário. Então isso nos favorece, isso é muito positivo para nós, né? Muito pelo contrário, a gente tem depoimento em vídeo dos nossos uhum, clientes, né? Sinalizando o trabalho bem realizado, bem executado nas suas empresas, né? Então eu venho para desmistificar esse medo, né, esclarecer as dúvidas, né, trazer o empresário para a conversa, trazer a equipe dele técnica também, né, seja os contadores, os advogados, né, os demais diretores, para eles entender que aquilo é direito dele. Se ele quer dar sequência ou não, vai ser uma decisão que ele tem que tomar e a GECOP vem trazer e apresentar essa segurança, né? Como ocorreu hoje, né? Hoje nós uhum, visitamos um empresário, então muitas oportunidades, o Samuel comentou ali de conhecimento, né, de informação. Muitas oportunidades ele acaba perdendo por falta de conhecimento, né? Até posso citar uma delas, a recuperação de ITBI e emolumentos, uhum, né? Até o empresário falou, mas dá para recuperar ITBI? Ele ligou na hora para o advogado dele e confirmou essa possibilidade, é uma solução nossa da GECOP, então uma solução rápida, né? uhum. Então aquele empresário, seja na pessoa física ou jurídica, que recolheu ITBI nos últimos 5 anos, né, nós conseguimos reaver, né? Então juizado especial, justiça gratuita, honorários somente no êxito, trânsito e julgado entre 6 meses a 8 meses, né? Não tem sucumbência e ressarcimento em dobro mais Selic por todo o período.
Isso é maravilhoso, Sim. né? Tanto que ele correu lá na hora, já viu o documento, falou: não, isso daqui se aplica para mim, já quero fazer. Então, é, o que eu queria destacar que hoje nós temos 16 soluções só na parte tributária, fora na parte financeira, Uhum. na parte de gestão e outros, né? Que a GCOP atende o mix de soluções. Então, 16 soluções. Quantas dessas 16 Uhum. soluções é aplicável para aquela indústria, para aquele mercado, para aquele comércio, para aquela transportadora Uhum. e assim por diante, né? Então, nós estamos aí para orientar o empresário, levar soluções que possam contribuir para o dia a dia dele, né? E principalmente nesse episódio ter um impacto Uhum. positivo no fluxo de caixa, né? Eu fiz um trabalho com uma empresa, através da GECOP, que ele tinha uma trabalhava com um tipo de produto de alto valor agregado e tinha uma margem muito apertada. E aquele segmento, as grandes empresas todas trabalhavam naquele segmento. Então, o que que a gente fez? Uma pesquisa de preço de itens de menor valor, né. E aí a gente constatou que nos itens de pequeno valor, ou de menor valor, você podia colocar uma margem maior que o mercado aceitava. Ou seja, o mercado já praticava margem maior. Então, qual que foi a estratégia? Diversificar o portfólio de produto. E trabalhando menos aqueles itens de alto valor agregado Uhum, e trabalhando Uhum. mais os itens de baixo valor agregado e com alta margem. Ah, inicialmente não dá o giro, né? Você tem que fazer um Uhum. trabalho divulgando, né? Mas ao longo de 8 meses houve a inversão total. Então foi possível aumentar a margem daqueles produtos, claro, perdeu competitividade, mas não era mais o foco. O uhum, que tinha ali no estoque ia vender bem, ia vender com Uhum. margem. Enquanto os itens de menor valor tinha margem de 160, Uhum. 180%. uhum, Então, a empresa reverteu tudo que tinha de dívida, em 8 meses pagou tudo e passou a investir, a Uhum. aplicar recurso financeiro. Então, tudo bem, era uma outra época, podemos repetir hoje? Claro, vamos escolher bem o portfólio que vai Uhum. entrar no lugar, né, vamos escolher bem o mercado, vamos pesquisar antes, não Uhum. vamos dar tiro no escuro, né, vamos Sim. fazer o trabalho completo. E aí a gente identifica que itens é possível fazer isso. Para cada segmento tem meia dúzia de itens que são os que abrem pedido. Naqueles itens você é obrigado a estar Uhum. trabalhando alinhado com o mercado. Nos sim. demais que vão junto com aquele, você pode ter uma condição melhor, né. E, como eu falei, quando você tem um ciclo financeiro mais curto com o teu fornecedor, você tem o Kanban, você tem a certeza da reposição de estoque, você não vai comprar estoque para 30 Uhum. dias, você vai Claro. comprando Uhum. para 3 dias. Se ele está perto e o frete não impacta, você compra do dia. Todo dia vai lá buscar. Sim. Teve um parceiro nosso que tinha uma operação no e-commerce e ele não tinha estoque. Uhum, Então ele fez uma parceria com um grande distribuidor que tinha o estoque e fez uma conexão de sistemas. Então o sistema do lojista pesquisava o estoque, atualizava todo dia o estoque do distribuidor, ele ia vendendo e ia lá buscar e entregava, ia vendendo e ia Uhum. lá buscar e entregava. Recuperou o caixa dele rapidinho, em poucos meses, e zerou o estoque, ou seja, todo o dinheiro que ele tinha investido no estoque zerou, não era preciso mais. uhum, Claro, existe uma Uhum. dependência do distribuidor, claro que existe, mas o benefício Uhum. de você tornar dinheiro, transformar em dinheiro o teu estoque é enorme. Sim. Então eu encaro que como as principais causas da empresa estar com o caixa apertado, pode ser o estoque, ou mal Sim. comprado, ou comprado demais. Outra coisa que no passado era normal, você fazia a conta do produto mais o frete e não contava a parte tributária. Hoje sim, faz toda a diferença se aquilo está sim. vindo Uhum. com crédito ou não, se está comprando de uma Sim. microempresa ou de uma EPP ou não, né. Então, quem está no Simples não gera crédito, né. Então, tudo Sim. isso gera um pacote que você tem que avaliar. E hoje, né, na época da IA, é fácil você ter um agente Sim. pronto que você joga a nota ali e ele te diz Sim. se aquilo está bom ou se está ruim, né. Quanto que é o custo efetivo, parte Uhum. produto, tributário,
mais frete, mais substituição Uhum. tributária, enfim, né? Faz análise total. Sim. E até complementando uma coisa que vocês dois disseram aqui, né, até deixar bem claro para os nossos espectadores ali, quando um cliente chega na GCOP, principalmente pelo braço da vertical de crédito, o que acontece? O nosso trabalho dentro da GCOP não é chegar e já vender o crédito, porque nós, como consultoria, nós temos que entender o cliente na sua essencialidade e buscar sanar o problema do cliente na raiz, como eu disse anteriormente. Mas aí, qual que é a estratégia que nós, como consultoria, nós usamos? Primeira coisa, cliente está com o fluxo de caixa estrangulado, vem ali, muitas vezes no desespero, querer, não, preciso de um dinheiro, preciso levantar rápido, porque preciso pagar isso, pagar aquilo. Primeiro ponto nosso é o quê? Tentar sentar com o cliente e acalmar esse cliente para poder ver. Então, vamos ver o que aconteceu. Por que você está nessa situação? Vamos começar uma trilha, uma jornada desse cliente para entender que aconteceu realmente na tua vida, na tua história. Aí a gente vai verificar aqui. Primeira coisa, vamos olhar lá, a parte tributária. Você fez recuperação? Tem crédito? Não tem? Cabe para você ali comprar um direito creditório para reduzir ali as guias, para você poder pagar com desconto, para você manter suas obrigações tributárias em dia com um desconto? Cabe fazer uma recuperação, que querendo ou não, como o Juliano bem falou, acaba em 30 dias tendo um reflexo direto no teu fluxo de caixa. Se você estava apertado, você já tem um alívio. Segundo ponto da trilha é olhar isso que o Nelson acabou de falar, entender justamente, você gera bem seu estoque, você tem o conhecimento dos teus custos, você sabe como que está ali a precificação tua, que essa aí é uma área que o Nelson domina completamente. Então, assim, a gente já coloca já nessa segunda fase. Passadas essas duas fases, é que a gente vai conseguir entrar e entender se realmente aquele crédito que ele queria inicialmente vai caber para ele ou não, e se ainda couber esse crédito, qual crédito vai ser o melhor para ele? E não necessariamente pegar aquilo que está soltando na mídia. Que nem recentemente a gente viu que saiu o Pronam, Procred para micro e pequenas empresas. Só que nem todo mundo está acessando, porque o dinheiro não está lá disponível. E existe uma infinidade, principalmente para empresas de médio e grande porte, uma infinidade de outras linhas de crédito subsidiadas que o governo disponibiliza e as empresas não sabem. E muitas vezes isso aí só vai ser desbloqueado, só vai ser aberto para esse cliente, porque no momento onde você tiver uma análise ali, um briefing completo, e você conseguir entender, bom, esse cliente ele se enquadra na instituição X com a linha de crédito Y. E muitas vezes até recursos internacionais. Recursos internacionais com instituições que aportam recurso para colocar essas empresas aí de médio e grande porte na sua linha novamente de trabalho. Então, tudo isso a gente precisa passar primeiro, ter essas soluções tributária, gestão, organização, para depois chegar num crédito. Para o cliente ele pegar um crédito com qualidade, saber o que está fazendo, ter capacidade de pagamento. E não, como eu disse anteriormente, abrir um buraco maior para tampar um buraco menor hoje e amanhã vamos ver o que vai acontecer. Eu diria que a solução do fluxo de caixa passa pela eficiência na operação. É uma trilha, né? É uma trilha. Então, é uma esteira, como você gosta de Isso. dizer, né? Então, essa esteira está desde da boa compra, com análise, a quantidade de compra, se tem giro ou não tem giro. Uhum. Eu fico chateado de ver, assim, situações em que você vai comprar de um fornecedor, ele só te vende a grade. Uhum. Como a grade? Não, você tem que comprar todas as cores e tal, o Uhum. pacote completo. Cara, isso é um tiro no pé, Sim. né? Tá totalmente fora da realidade do mercado. Porque vai ter coisa lá que não gira. E eu não posso ter coisa que não gira no meu estoque. Sim. Eu tenho que ter para completar. Sim, vou ter um. Me dá um desse item aí, só para dizer que eu tenho. E se não for muito caro, se for muito caro, vai impactar também. Sim. Né? Então, essa gestão da compra é importante. A segunda é a gestão do frete. Uhum. A terceira são os prazos, né, de Sim. pagamento de compra e de venda. A precificação. Por muito tempo, o mercado automotivo, que foi a minha escola, né, de vida, trabalhou com markup. Então, você pegava, comprava a peça, multiplicava, punha 30, acrescentava 30% e vendia. Só que a tributação foi crescendo, os custos foram crescendo e o 30% não servia mais. Sim. Então, hoje a gente faz um estudo de item por item. Quanto custa realmente. Sim. E por muito tempo, os sistemas não mostravam o custo efetivo do produto. Uhum. Tem lá quanto você pagou, sim, mas se está lá dentro, que nem a gente falou, está lá dentro o frete, está lá dentro os créditos tributários.
né? Como é que você está lidando com esse pacote que não está no Sim. preço, não está na nota fiscal, não está no preço do produto na nota É. fiscal. Até porque se não tiver e ele errar nessa precificação, ele acaba comendo o imposto, né? É. Acho que é muito comum um empresário que, eu não tenho certidão negativa. Por quê? Porque ele já errou ali, né? Então foi deixando o imposto atrasar, atrasar. O que que você fez com esse recurso? Comeu, né? Uhum. Sim, Comeu, utilizou, né? Foi para outra finalidade. Então esse é um ponto muito importante que o empresário tem que se atentar. E até queria destacar, dá para pagar imposto com desconto? Dá para você pagar uma guia de ICMS com desconto hoje, né? Então, tem soluções também para Uhum. isso, né? Sim. Soluções que são muito usuais. Os grandes empresários aqui da nossa região praticam isso já há muitos anos, mas é desconhecido por alguns ainda, né? Sim. sim. Por isso que eu Uhum. costumo sempre dizer para os nossos clientes quando vem no crédito, primeira coisa que a gente tenta ofertar é o quê? Vamos fazer um estudo, um levantamento tributário primeiro, porque muitas vezes você não vai precisar de um crédito. Você não vai precisar de um crédito. Só a solução tributária que já resolve o teu fluxo de caixa, o teu problema, porque é um dinheiro que é teu. Uhum. Sim. Né? E a outra questão é que a gente viu grandes empresas fazendo manobra no KINAI. Uhum. Então você está usando um KINAI que gera um X de imposto. E tem um outro KINAI que também pode se enquadrar no Uhum. seu produto, que ele gera muito menos. Que nem a história do bombom que virou. Wafer. Wave. Virou Uhum. waffle. Pô, a diferença Uhum. tributária foi enorme. E tá Sim, certo? Tá certo. Uhum. claro. Não é mentira, não é manobra, não. É um recurso Uhum. disponível na lei. Sim, sim. Então, esse tipo de estudo mais minucioso, que o contador não consegue fazer, né? Uhum. Vamos reconhecer que o trabalho do contador é um negócio exaustivo, enorme, Sim. ele atende dezenas de empresas Uhum. e, infelizmente, ele não consegue descer no detalhe, porque todo mundo consome muito dele, Sim, né? De conhecimento, de orientação, e às vezes até com coisas bobas, né? sim, Então ele não consegue fazer estudo. E esse estudo a gente faz, sim, com né? certeza. Detalhado para achar lá nos pormenores tudo que é possível fazer para enquadrar. Eu não Uhum. sei quem já teve a experiência, mas a hora que você abre a árvore de quinais, Uhum. rapaz, o item principal ele abre 10, 12, até 18 opções e o teu Sim, produto enquadra em quase todas. Então, por que eu vou deixar na primeira? Vamos sim, olhar em qual que é mais específico e que gera um tributo menor. sim. Mas é um trabalho, né, muito Minucioso. difícil. Uhum. Quando eu fui implantar uma loja virtual numa empresa que tinha 4.000 itens. Aí o empresário falou, viu, mas nós vamos ter que estudar o KINAI de 4.000 itens. Eu falei, não, tem as classes, né? Então Uhum. vamos juntar aqui uma planilha quantos KINAIs diferentes você tem? 260. Imagina o trabalho de você analisar 260 KINAIs para 27 estados. Uhum. Um negócio que ia demorar anos. Sim. Aí alguém veio e ofereceu uma inteligência artificial acoplada no ERP que ele Uhum. usava, que fazia isso de forma inteligente. Você não tinha que fazer um por um, ele fazia sozinho. Sim. Rapaz, Resolveu o problema. resolveu o problema, reduziu o custo. Uhum. Um outro artifício que a gente tem usado é assim: ó, você não sabe se o mercado aceita um preço maior ou não. Uhum. Faz um teste. Sim. Sobe 1% do teu preço. 1% para testar. Se não acontecer nada na venda, Uhum. dali a pouco você sobe mais 1%, até você Uhum. chegar num ponto que aquilo vai impactar. A outra coisa é descobrir, o meu produto é elástico ou inelástico em Uhum. preço? Eu tentei no automotivo, eu descobri que tudo que eu trabalhava era inelástico, que eu mexia no preço e a venda não Não aumentava. tava. Sim. Então, se você vai em cada cadeia de produtiva enxergar isso, então não tem que mexer em preço. Sim. Né? Se você tem um problema, não tem que mexer em preço. Tem que investir no relacionamento com o cliente, Uhum. tem que investir nesse atendimento. Né? Quantas vezes eu pus produto consignado no meu cliente para vencer a barreira dele? É mau negócio pôr o consignado lá, mas eu pus para ele experimentar a venda do produto, ele vendeu e gostou. Então mudou a Abrir cabeça portas. dele. Então, para isso funciona, mas efetivo não. Mas nesse relacionamento com o cliente, quanta coisa surge. Eu me lembro Uhum. uma situação
que muita gente me oferecia um determinado produto. E eu tinha um parceiro que era um parceiro, mas eu nunca tinha dito para ele: "Ó, tô casado com você", né. Hum, E era uma empresa muito séria e me sim, visitava regularmente, né. Uhum. E um dia numa conversa, ele falou: "É, também você recebe oferta todo dia?" Eu falei: "Sim, eu recebo oferta todo dia, mas o meu parceiro é você. E a maioria delas eu repasso para você e você diz: 'Ó, aqui eu consigo, ali eu não consigo', e nós continuamos casados. Nós continuamos parceiro". sim. Cara, aquilo mudou a minha Mudou. vida, porque aquele fornecedor passou a me enxergar como parceiro, passou a me tratar diferente, Uhum. passou a me fazer concessões que até ali ele não tinha feito. Então, esse vínculo, Uhum. claro, né, é um vínculo porque era uma empresa séria, que tinha uma política séria, que me respeitava, e eu sabia que ele não ia fazer preço menor para ninguém, né. Então, vamos dizer, dentro dessas certezas, foi super sadio ter essa Trabalhou a parceria, parceria mesmo. ah, e Sim. bem próxima dessa maneira, né. Uhum. E às vezes você tem um produto lá que ele está um pouco fora do mercado. E talvez o fornecedor possa tirar a embalagem e te vender num saquinho plástico. Uhum. E aquilo faz a diferença e você consegue Sim. se tornar Sim, competitivo. Então, exatamente. olha quantas coisas nós já dissemos aqui em alguns minutos, né? Sim. Quantas possibilidades que dependem de estudo, de você parar, Uhum. olhar para o mercado, olhar para o produto, olhar para o fornecedor, né? Sentar com ele e dizer, ó, não estou conseguindo vender, me ajuda. É. Por isso que eu costumo dizer, Nelson, assim, e volto a bater na tecla. Ter alguém que te forneça informações privilegiadas, informações que sejam estruturadas, informações qualitativas, informações de tendência, assim como a Gcop fornece para os seus clientes, para os seus parceiros em si, isso é muito importante. Porque o empresário no dia a dia, muitas vezes ele se foca em um problema ou num grupo de problemas e esquece o restante. Muitas vezes essa informação que nós trazemos, que nós podemos trazer, essas informações de tendências até que a Gcop pode trazer para determinado segmento do teu cliente, do nosso cliente, para os clientes que estão atendidos por nós, isso pode abrir a mente desse cliente, muitas vezes num detalhe tão simples que ele fala, nossa, mas como é que eu não enxerguei isso que estava na minha frente? Estava aqui na minha frente o tempo todo, precisa ter alguém de fora para olhar. Então, assim, nós como consultoria, a Gcop, ela tem essa capacidade de chegar e trazer para o cliente essa tendência, essa visão de informação qualitativa para que ele possa tomar a decisão baseada em coisas realmente reais, coisas do mercado, em tendências do mercado realmente que foram vividas, profissionais como você, que tem uma experiência uma vida inteira, Juliano e outros profissionais que nós temos dentro da Gcop, que tem ali uma vivência muito ampla e que pode trazer esse embasamento para uma tomada de decisão do nosso cliente ali com muito mais assertividade. Isso aí. Então, nós estamos chegando no final da nossa conversa. Foi muito produtiva, né? A gente Uhum. reavivou aqui várias coisas que fizemos Sim, dentro da Gcop e podemos levar esse pacote de serviços e sim, de conhecimento, né, para os nossos clientes, e também estender isso para os clientes deles e para claro. os fornecedores deles, né, para que a cadeia toda se beneficie com uma visão mais aprimorada, uma visão mais detalhada, mais Estratégica. analítica, Uhum. né, que tudo isso é para melhorar o fluxo de caixa, melhorar a saúde das Uhum. empresas, né, perpetuar o negócio, Com né. certeza, com certeza. E a Gcop está aí para isso, para poder fazer com que as empresas possam crescer cada dia mais e prosperar cada vez mais. Isso É, aí. acho que a proposta da Gcop, né, é levar uma novidade, levar uma oportunidade, apresentar, chegar na empresa para somar, para agregar. Então fica aí o convite, né, para conhecer a Gcop, né? Claro. O Com empresário certeza. que está nos assistindo aí. Então, estamos localizados na Avenida Rocha Pombo, número 2005, né? Sala A105. Então, estamos aí para recebê-los e dar um melhor suporte possível. Todos convidados. O que eu tenho dito é assim, ó, um café não custa nada, uma conversa não custa nada. Gente, vai lá, conversa com a gente, não sai atropelando, fazendo a coisa na emoção. Faz com estudo, com raciocínio, com estrutura, né? Para ser o máximo de assertivo nesse momento crítico do mercado. E obrigado pela sua audiência e por estar conosco junto com a Gcop.